Nostálgicos sobreviventes, sejam bem-vindos a mais um semanário musical. Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, porque como as coisas podem mudar em questão de segundos, não é mesmo? No semanário da semana passada, se você não assistiu, eu vou deixar um link aqui para você assistir. Apesar de que o que eu vou contar aqui, mas é uma consequência, mas tem outras coisas lá que é sempre bom você se atualizar, beleza? Então, no semanário da semana passada, a gente estava contando sobre uma contenda, uma dificuldade que a gente estava de anunciar um show, uma certa pessoa de vir fazer shows no Brasil. Eis que, um pouco antes do nosso vídeo da semana passada ir ao ar, chegou a informação de que, sim, ele tinha confirmado datas para o Brasil, e aí não deu tempo, eu estava uma bagunça absoluta, eu não tinha como gravar vídeo para contar, então agora você já deve estar com o seu ingresso comprado, né? Eu estou falando dele, Roger Waters, pois é, ele anunciou no dia 22 de maio 6 datas aqui para o Brasil, ele vai tocar em Brasília, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, e eu pulei algum lugar, em Belo Horizonte. Sim, são 6 datas. A partir do dia 24 de outubro, aí vai dando assim um intervalo de 4 dias e tudo isso, né? E o show aqui em São Paulo, no Allianz Parque, vai ser no dia 11 de novembro. Os ingressos já foram colocados à venda no dia 24 para algumas cidades e no dia 25 para geral. Me conta aí se você vai, porque novembro vai ser uma loucura, né? Vai estar uma loucura, muito show acontecendo. Quem também confirmou, então a gente já vai aqui no nosso Tá Pra Vir. Quem também tá pra vir de novo é a galera do Blind Guardian. Eles que fizeram shows aqui no Summer Breeze, né? Confirmaram 6 datas que já estava previsto para a banda voltar. E eles voltam agora em novembro. Saiu o line-up do Primavera Sound da Argentina. Daqui ainda não. Entre os seus headlines está o Blur. Pois é, tô eu aqui falando do Blur de novo. E agora a grande dúvida é, será que as atrações do Primavera Sound da Argentina serão as mesmas aqui do Brasil? A gente ainda não tem essa informação, mas assim que tiver, a gente conta. Lembrando que o Primavera Sound aqui no Brasil acontece no primeiro final de semana de dezembro e esse ano vai ser pertinho aqui de mim, no Autódromo de Interlagos. Falando nisso, a gente teve 2 finais de semana aí bem interessantes, né? No anterior, a gente teve o C6 Festival, que aconteceu e a gente acabou não falando dele aqui, mas estava acompanhando o C6 Festival. Teve bastante coisa de eletrônico, mas teve ali coisas de rock também. E teve o lindíssimo do Caetano Veloso fazendo um show no domingo do C6 Festival. Pois é, esse festival que passou pelo Rio de Janeiro e também aqui pelo Rio, e também aqui por São Paulo simultaneamente, uma coisa bem bacana. Eu tô falando disso porque no último fim de semana aconteceu a virada cultural, né? Falando do Caetano, tivemos a virada cultural acontecendo aqui em São Paulo. Conta pra mim o que você curtiu na virada, na virada cultural, com essa explosão de cultura disponível, né? Não só de música, mas também de todas as formas de arte. Eu acho bem bacana a virada cultural e ela aconteceu nos dias 27 e 28 de maio. Enquanto estava acontecendo a virada cultural aqui, o Rio de Janeiro já abriu os seus braços para receber o Mita Festival. Pois é, festival que acontece agora, no próximo final de semana aqui em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, com as mesmas atrações que virão para São Paulo, nos dias 27 e 28 de maio. Acontece aqui em São Paulo, dia 3 e 4 de junho, e teve no Rio e terá aqui em São Paulo, Florence and the Machine, The Mars volta, a deusa, rainha maravilhosa Lana Del Rey, aqui no dia 3 de junho, coisa boa. Conta pra mim se você foi no Rio, se você tiver coisas pra mandar pra gente, de fotos, vídeos que você quer que a gente poste aqui, entre em contato com a gente não falou mais do Divulgando, mas o Divulgando continua aguardando as suas coisas pra gente divulgar aqui também, tá bom? E vai acontecer no próximo fim de semana, também aqui em São Paulo, que loucura, ao mesmo tempo que o Mita Festival, estará acontecendo o Best and Blues and Rock. Que coisa absurda, gente, assim não dá pra estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? O Best of Blues and Rock vai trazer o Goo Goo Dolls, como a gente já tinha anunciado aqui, o Extreme e também
dentre outras atrações, né, também o Tom Morello do Rage Against the Machine. Vai ser uma loucura esse fim de semana, meu Deus! Então a gente começou diferente no nosso Tá Pra Vir. Vamos aguardar as próximas confirmações do Primavera Sound e a gente volta aqui nas próximas semanas. Vamos agora sim, voltamos à nossa programação normal para as nossas notícias gerais. Nós vamos falar do Rick Allen. A gente falou dele aqui alguns semanários atrás. Ele foi vítima de uma violência gratuita, né? Ele toca bateria no Def Leppard e ele foi agredido, né? Quando ele estava no hotel por um rapaz que passava. Lembrando que o Rick Allen tem apenas um braço, né? E foi agredido gratuitamente mesmo, não teve nenhuma explicação. E ele falou pela primeira vez sobre isso, né? Ele falou que ele bateu com as costas e a cabeça no chão, que agradece por estar vivo e que na hora que ele caiu, ele levantou o braço esperando, né, que viesse mais golpes e só disse: eu não sou uma ameaça para você. Loucura, né? Lembrando que o cara foi capturado, né, e vai responder por essa agressão ridícula, sem menor sentido, né? Falando ainda de metal, lembrando que o Def Leppard volta a sua turnê, a parte europeia da turnê, junto com a galera do Motley Crue. Falando ainda de metal, Metallica, falando em turnê, né, também, quem continua em turnê arrasando e surpreendendo é a galera do Metallica. Sim, eles fizeram um segundo show em Paris e surpreenderam, né, e inovaram de novo. Eles têm cumprido o que eles prometeram de 2 shows em cada cidade por onde passar, cada um com setlists e bandas de abertura diferentes. Vou deixar um link aqui para você conferir o setlist e alguns vídeos desse segundo show de Paris que o Metallica fez. Vai ser um absurdo, né? A gente sabe que teremos alguns álbuns novos sendo lançados, dentre eles a galera do Avenged Sevenfold. Eu tô aprendendo a falar o nome dessa banda. Eles deram uma entrevista falando, né, todos os integrantes da banda falando sobre esse novo trabalho, o que eles esperam, e o vocalista disse que espera sim que este álbum, o Live... como é que é? Ai, meu Deus. Não vou lembrar. Infelizmente... não lembro. Vai sair agora no dia 2 de junho esse álbum deles, e o vocalista diz que espera que este álbum dê um bug na cabeça dos fãs. Já deu um bug na minha cabeça para lembrar o nome do álbum, não é mesmo? E eles descrevendo, deu vontade de ouvir o álbum, sim, né? Que é uma viagem sobre uma crise existencial, falando sobre o propósito, o porquê, né, da existência humana, com o medo da morte ali sempre presente. Pois tô tentando lembrar o nome do álbum. É alguma coisa But Live. Não sei. Mas sai no dia 2 de junho e essa entrevista dos caras me deixou com vontade de ouvir o álbum do Avenged Sevenfold. Vamos falar de Foo Fighters. Eles que fizeram a sua primeira apresentação ao vivo, assim, no palco, show, tudo isso, no dia 24 de maio. Pois eles voltaram à ativa. A primeira apresentação do Josh Freese, com o Josh Freese nas baquetas, né? Lembrando que já ficou bem claro que foi o próprio Dave Grohl, ele disse, né, que ele que gravou as baquetas do próximo álbum, que também sai no dia 2 de junho, né? O Josh... Muito se falou sobre quem é Josh Freese, né? E a gente pode não saber, mas a gente já ouviu o Josh tocando com certeza. Ele foi baterista de estúdio de muita gente, então ele já participou de muitos álbuns, né? Álbum, por exemplo, da Avril Lavigne, do Evanescence, olha que loucura, além do Offspring, que era o último projeto que ele estava. E agora, com a galera do Foo Fighters, ele fez a sua primeira apresentação no dia 24 de maio. A gente vai deixar um link aqui, um videozinho de como foi. Foi bem emocionante, assim, né? O Dave ficou bem emocionado quando ele foi tocar
Cold Day in the Sun, que foi uma música escrita pelo Taylor Hawkins. Enfim, ele falou que foi difícil, eles cantavam muito essa música juntos, né? E pra ele cantar sozinho foi uma luta, né? Força pra galera do Foo Fighters, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre eles, então segura aí. Falando de alguém que a gente já falou, falando do Roger Waters, esse cara está com tudo e não tá prosa. Todo mundo tá falando aí que essa é a última, que é a turnê de despedida do Roger Waters, e ele tem apelidado de primeira turnê de despedida, dando aquela alfinetada na galera que vive fazendo turnê de despedida, mas depois volta, né? Tipo o Scorpions, o Kiss, o Ozzy, Judas Priest, e assim vai, né? Na verdade, ele falou que tá fazendo a sua primeira turnê de despedida porque ele não é mais nenhum meninote, não é mesmo? O Roger Waters completa 80 anos no próximo dia 6 de setembro. Que loucura! E então é por isso que estão chamando de primeira turnê de despedida. Ele não quer que seja, mas pode ser que seja, né? Enfim, mas ele tá causando, viu? Lembrando que dia 27 de maio aconteceu a transmissão nos cinemas ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, do show do Roger Waters em Praga. Me conta se você foi assistir, que eu quero saber. Ele passou pela Alemanha na última semana e, meu Deus, deu o que falar, Roger Waters, né? Primeiro, em um dos shows, ele fez uma menção a Anne Frank e a galera ficou meio assim, de orelha antenada. Depois, tem uma questão que a polícia está investigando pelo fato dele utilizar uniformes, trajes parecidos, né, com os uniformes utilizados pelos soldados da Segunda Guerra Mundial. E lá na Alemanha, apesar de esses trajes ser o que ele usa como formato de crítica, durante toda a turnê, e não só dessa turnê, mas nas anteriores também, lá na Alemanha é proibido qualquer menção ao nazismo. Ok? É isso. Então, o Roger Waters está causando, e a gente aguarda ele por aqui, para ele causar por aqui também, né? Vamos lá, com mais notícias gerais aqui para vocês. A few moments later. Eu acho que é isso. Essas foram as nossas. Espero que eu não lembre depois da notícia que ficou faltando, que hoje já tá, a memória tá uma beleza. Essas foram as nossas notícias gerais. Vamos lá para os nossos itens históricos? Então, bora. Foi uma semana de bastante aniversário. Tinha que ter um bolinho aqui pra gente poder comemorar, né? Hoje é teu aniversário. Estás de parabéns. Teve muita gente fazendo aniversário. Vamos aos nomes. Vamos lá. Dia 22 de maio completou aniversário Morrissey. A gente andou falando do The Smiths aqui, né? Inclusive, fui assistir a um tributo aos Smiths. Muito bom, inclusive. Então, Morrissey, apesar de ser um cara controverso, polêmico, icônico, né? Ele tem inegável ali, talento e tudo isso com as letras, com a voz. É um cara que a gente tem que lembrar, né? Completou 64 anos no dia 22 de maio. Parabéns para o Morrissey. E estamos no aguardo, né? De saber se ele vem ou não para o Brasil. Vamos aguardar, né? O dia 23 foi o dia de outra lenda, de um gênio que a gente tem, né? Quem completou 82 anos foi o Bob Dylan. Pois é, ele que é, assim, um dos melhores compositores de todos os tempos e já recebeu também, em 2016, um prêmio de literatura. Pois é. Completou, então, 82 anos o Bob Dylan no dia 23 de maio. No dia 25 foi dia de lembrar de duas pessoas. O Klaus Meine fez 75 anos, ele que é o vocalista do Scorpions e é um dos únicos integrantes que está na formação da banda desde a gravação do primeiro álbum, apesar de ter entrado 4 anos depois que a banda foi formada. Então, parabéns ao Klaus Meine. No mesmo dia, completou o aniversário, 20 anos mais jovem, 10 anos mais jovem, completou 65 anos o Paul Weller, ele que ficou conhecido mais para os lados da rainha, com a banda chamada The Jam, que fez
sua história ali entre década de 70 e começo da década de 80, né? A gente conhece o The Jam basicamente, o Paul Weller basicamente, porque no começo ali da carreira do Oasis, o Noel sempre disse da sua admiração pelo Paul Weller, e por isso eles tinham algumas parcerias, e de uma certa forma o Paul Weller se tornou amigo do Noel ao longo do tempo, né? Então completou 65 anos o Paul Weller também no dia 25 de maio. Dia 26 de maio foi aniversário dele. Alan White completou aí 51 anos. Ele que foi baterista do Oasis de 95 a 2002, 2003, até 2002 ele ficou. 2003, por ali, quando ele foi convidado a se retirar por motivos que, bom, a gente tenta entender até hoje. Naquela época, parece que o Alan White tinha feito vazar o álbum Don't Believe the Truth antes dele ser lançado. Sabe assim? Aquela coisa de pirataria? Então. Aí descobriram, também dizem que teve outras questões, mas, enfim. Fato é que ele completou aniversário no dia 26 de maio. 26 de maio também completou aniversário de lançamento Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o 8º álbum dos Beatles, um dos álbuns mais fantásticos de todos os tempos, né? Ele que trouxe um monte de inovações musicais, coisas que até então eram desconhecidas, e até hoje tem tecnologias que, mesmo as tecnologias de hoje, não conseguem fazer igual. Pois é, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Sargento Pimenta. Pois é, completou 56 anos. No dia que este vídeo está indo ao ar, tem 2 pessoas completando aniversário. A primeira delas é o Glenn Archer. Ele que fez parte do Heavy Stereo na década de 90. Em 2000 ele entrou pro Oasis e ficou até 2009 como guitarrista. Depois ele seguiu junto com Andy Bell, Liam Gallagher e Chris Rock na BDI até o fim da BDI em 2014. Em 2013 o Glenn sofreu um acidente doméstico, né? Ele caiu e teve um traumatismo craniano. E aí depois que o BDI acabou, ele voltou para os Hi-Fi Birds de Noel Gallagher e continuou por lá até hoje. Ele completa aniversário no mesmo dia que seu chefe. Pois é, no dia que este vídeo vai ao ar, 29 de maio, Noel Gallagher completa 56 anos, então é isso, parabéns ao Noel. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele, e esses foram muitos, né, os nossos itens históricos. Pois é, lembrei o que eu não tinha contado nas nossas notícias gerais, mas é porque também tem que ter um lugarzinho especial para falar, né? Dia 24 de maio, o mundo perdeu mais uma. Essa queria mesmo ser lembrada como rainha do rock and roll. Tô falando de Tina Turner, ela faleceu aos 83 anos. A causa da morte não foi revelada e o que a gente sabe é que ela tinha passado por um derrame em 2016 e depois ela também teve um câncer e precisou sofrer um transplante. Fato é que essa mulher deixou um legado maravilhoso, né, que fala de superação, que fala de tantas coisas, essa voz fantástica, apresentações eletrizantes que inspiraram ícones como o próprio Mick Jagger, né? Ela fez história e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Tina Turner, porque merece todo o nosso respeito, né? Que ela descanse em paz e força aí para os familiares. É difícil perder uma rocha dessas, né? Mas é isso. Então, o seu legado jamais será esquecido, porque você, Tina, será sempre a melhor. Vamos lá. Vamos para os nossos aleatórios. Opa, hoje tem uns aleatórios bem aleatórios mesmo. Pois é, olha só. Um encontro de milhões, hein? Um encontro de milhões aconteceu algumas semanas atrás. Eu esqueci de contar, mas agora eu tô contando pra vocês. Fernanda Lira, que fez parte primeiro do Nervosa, né? Da banda Nervosa. E depois, e atualmente ela faz parte da Cripta, metal pesadaço. Teve um encontro icônico com ninguém mais, ninguém menos que Beto Jamaica e com Padre Washington. E não é que Fernanda Lira dançou o tchan? Pois é,
Esse é o nosso primeiro aleatório de hoje. Fernanda Lira, da Cripta, dançando Seguro Tchan. Tá gravando? Tá gravando? Olha, a banda é Cripta. É rock and roll. Isso, na veia. Mas aqui rola também, sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Porque nasce torto, nunca se endireita. A menina que quebra a mãe, pega na cabeça, domingo ela não vai, domingo ela não vai, não se... E é claro, né, meus amigos, que ela recebeu alguns haters, porque tem gente aí o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Tem hater pra tudo, não é mesmo? Então, o pessoal aí resolveu falar que ela tava, né, traindo a raça, o estilo, aquela coisa toda, e ela falou que não precisa se preocupar, que não é porque ela dançou Seguro Tchan, que ela tá mudando de estilo, nem nada disso, e ela tá muito bem, obrigada, que essa mulher manda muito bem, gente. Essa mulher canta demais, tem noção? Mas deixa a menina se divertir, eu, hein? Vai. Então segura o tchan. Rock. Amarra um tchan. Segura o tchan que é rock and roll. O outro aleatório de hoje vai pro Blur. De novo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Pois estavam eles se apresentando, porque agora eles estão nessa turnê de reunião. Que inveja! Eles estão nessa turnê de reunião. E o Damon estava cantando Feliz e Saltitante quando algo também feliz e saltitante resolveu pular do Damon. Pois ele perdeu um dente no meio da apresentação. Tem noção? Perdeu um dente de ouro. Alguém pega o dente do Damon, pelo amor de Deus? E a minha dúvida é a seguinte. Será que a galera do evento pagou o valor do dente do Damon? Tava incluído no cachê? Hein? Sim ou não? Videozinho do Blur enquanto o Damon perdia o dente. Esses foram os nossos aleatórios, é bem aleatório meu, né? Pois é. Bora para as nossas leituras de minuto? Bora! Então tá, primeiro a gente vai deixar aqui alguns artigos falando sobre o Sgt. Pimenta. Sim, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club's Band. Pois é, esse álbum que tem zilhares de clássicos aí. É um clássico de 40 minutos. Em 40 minutos os Beatles atualizaram o hard rock, por exemplo. Fez tanta coisa, fez tanta história. Então a gente vai deixar aqui para vocês entenderem melhor todas as inovações musicais, né? Foi um álbum que custou em todos os sentidos para a banda, né? Tanto em horas trabalhadas quanto em grana mesmo, né? Mas valeu cada centavo e minuto investido, né? Porque entregou assim um clássico que vendeu 32 milhões de cópias ao longo do mundo. Você tem noção? Pois então. É um álbum muito clássico, vou deixar aqui pra vocês. Então, alguns artigos para vocês entenderem mais, ouvindo a versão remasterizada que saiu em 2009. Ou, se você tem o álbum mesmo, já pensou, mostra pra nós aí se você tiver. O Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club's Band, dos Beatles. O nosso outro artigo aqui vai pra ela, rainha do rock and roll, Tina Turner. Ela que desbravou aí tantas coisas e não foi fácil, né? Ela começou a carreira na década de 60, apoiada, entre aspas, pelo Ike Turner, que se tornou seu marido e o abusador, né? E ela levou 16 anos ali, porque a carreira estava dando certo, e ela mesma disse que ele a manipulava pelo medo. Ela conta coisas que são assustadoras do seu tempo de convivência com o Ike, né? E o pior é que ela tinha 4 filhos com ele, como é que ela ia sair? Mas depois de 16 anos de muita violência e muito sofrimento, ela largou tudo quer dizer tudo mesmo, né? E se libertou do seu abusador. E foi uma luta para ela, até saiu o divórcio, imagina, década de 70, mulher, preta, enfim, tantas coisas contra ela, vamos dizer assim, né? E ela conseguiu, depois de 2 anos, entre outras coisas, né, o direito a usar o nome Tina Turner, o direito autoral das músicas que eles tinham lançado até então, e seguiu com uma carreira maravilhosa. A Tina Turner que fez história aqui no Brasil também, quando ela veio em 89, lotou o Maracanã, foi um show histórico, e ela que também homenageou num show da Austrália o nosso querido Ayrton Senna.
Ela disse o quanto ela admirava ele, chamou ele pro palco e eles cantaram The Best juntos. Top demais. Então, um artigo aqui sobre a Tina pra gente homenagear essa grande rainha. Essas foram nossas leituras de minuto. Bora pro meu radar? Bora pro meu radar. Tinha que ter uma novela das 9. Alguém escreve uma novela pra contar a história desses meninos pra mim? Poxa, seria muito legal. Uma novela, um filme, uma comédia, uma tragédia, sei lá. A gente sabe que o Manchester City ganhou aí a UEFA, eu acho que foi isso, no dia 20, acho que dia 20 de maio eles ganharam. Tem um outro festival, ó, tem um outro campeonato acontecendo, né, que eles estão concorrendo também, e ainda não saiu, né, e a ideia é que a gente não sabe qual é o campeonato que o Manchester teria que ganhar para que se cumprisse uma promessa que, né, a gente não tá acreditando muito porque eu já contei para vocês aqui que não vai ter reunião. A gente sabe disso, mas a gente é besta, né? Então, o Liam tinha dito que se o Manchester ganhasse, aí eu acho que não era esse último jogo, mas é um outro, que ele ligaria e voltaria com a banda. Tá. Aí o Manchester ganhou dia 20 e a galera começou a dar aquela pilhada, né? E aí o Noah foi convidado para participar de um programa sobre esportes, né? E é claro que por mais que ele tenha sido convidado para participar de um programa sobre esportes, em algum momento o assunto vem, né? Aí perguntaram de novo pro Noah sobre a reunião e aí ele começou a dizer que o Liam tá sempre falando sobre isso, então que ele acha estranho, porque que ele não liga pra falar, aquela história de novo, né? Por que ele não manda, então, o pessoal dele ligar pro meu pessoal e a gente vai ouvir qual o plano que ele tem, ou pra ele nos mostrar se ele tem algum plano. Aí o entrevistador perguntou se ele estaria aberto, aí ele falou, eu estou aberto a receber a ligação pra gente conversar, mas ele não vai ligar. E aí, aqui tá, porque ele é um covarde. Pam, pam, pam. Aí vocês já imaginam como é que saiu as manchetes. Covarde, mais um capítulo, não é? Foi bem assim mesmo. E aí, né, o Liam acho que não tinha entendido que ele tinha sido chamado de covarde, porque dentro do contexto, assim, ele fala muito rápido. He's a coward, né? Mas do jeito que a galera botou em letras garrafais, ficou mais, né, mais chamativo, mais provocativo, vamos dizer assim. E aí, é claro que ele não gostou nem um pouco, resolveu lembrar aí as coisas que o Noah fez, que ele fica meio sem argumentos, né? Essa aqui é a verdade, eu reconheço. Aí ele falou de uma questão do Noah com os integrantes do Blur lá em 95 e do Noah, de novo, não comparecendo para tocar no Love Manchester, que foi um evento para arrecadar fundos para ajudar as famílias de pessoas que faleceram num ataque terrorista que teve em Manchester, que completou inclusive 6 anos, né, no dia 22 de maio, durante um show da Ariana Grande. Noah não compareceu, mas depois ele fez um evento só dele e doou os royalties de Don't Backnanger e tudo isso, né? Enfim, ficou aquela história de... E o mais triste, né, dessa história toda é que isso tá atingindo os fãs, a gente tá se sentindo empurrado para defender um lado, e por que a gente defende esse lado, né? Eu aqui espero que eles possam se entender e dar um ponto final para essa história, porque desde que eles são eles, tem essas tretas e a gente fica se sentindo meio que na obrigação de escolher um lado, e isso é bem ruim, né? E a gente torce, eu acho que geral torce mesmo. Claro que eu adoraria ir num outro show do Oasis, adoraria, não, com certeza, me conta aí se você queria também. Só que mais do que isso, né, por eles serem irmãos, por eles terem trabalhado juntos aí por tanto tempo, é sobre isso, né? A gente queria que eles voltassem ter uma parceria, né? Que eles entendessem que a parceria pode dar tanto Ibope quanto dá essa novela aí, né? Porque dá Ibope, a gente sabe que dá. Mas é um desgaste acho que para todos os envolvidos e para quem tá próximo deve ser bem ruim. Mas e lembrando que dia 2 de junho sai o novo álbum de Noel Gallagher and Five Flying Birds. Eu não vejo a hora de contar pra vocês o que eu vou achar do álbum. Saíram várias versões assinadas aí, exclusivas, mas a gente não tem isso não. A gente não tem acesso a essas coisas exclusivas. Então o álbum sai dia 2 de junho, junto com o álbum do Foo Fighters, But Here We Are, e do Avenged Sevenfold,
que eu não lembrei o nome até agora. Pois então. Então é isso, meu povo. É isso aí. Esse foi o nosso semanário musical. É aquela coisa de sempre. Sempre dando um like. Compartilhe o conteúdo. Comenta o vídeo aqui, né? Dá uma força pra nós. Bota o nome do álbum do Avenged Sevenfold pra mim, por favor. Obrigada. E se inscreva nesse... Como assim? Você ainda não está inscrito neste canal? E a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau.